Esse é mais um vídeo sobre praxeologia, ou seja, sobre ação, e já tenho vários vídeos no meu canal. Tem uma playlist chamada Praxeologia, onde você pode entender o básico sobre o que é a ação e a importância dela no estudo de economia, de ética. E na verdade é discutível também que a praxeologia seja muito importante na metafísica e na epistemologia. É o sujeito que age. Quando eu falo sujeito, eu estou me referindo ao sujeito metafisicamente e não linguisticamente. Ou seja, eu não estou me referindo a um sujeito de uma frase que tem um predicado. Eu estou me referindo ao sujeito real, a uma coisa que existe por si mesma, ou seja, o indivíduo, ou seja, a mente, o eu, seja lá como você quiser chamar. É um indivíduo que age, ação é um comportamento propositado, é um efeito causado por um propósito do sujeito. Então a ação pressupõe uma causa proposital, que é a causa do sujeito que faz a ação, que é um comportamento propositado. O sujeito altera a configuração dos objetos que constituem o mundo, mudando os fatos, buscando fatos que sejam mais satisfatórios para si. O sujeito acredita que ao agir sobre o mundo objetivo, o sujeito vai produzir fatos mais satisfatórios. Isso pressupõe também a causalidade objetiva do mundo fora do sujeito. Porque se não existisse uma causalidade objetiva, natural, não proposital, do mundo objetivo, ontologicamente objetivo, ou seja, que existe fora do sujeito, se isso não existisse, o mundo seria caótico, você não poderia prever que resultados a sua ação teria. Quando o sujeito age, ele acredita que sua ação vai ter um certo resultado, porque ele acredita que o mundo possui leis objetivas que funcionam, como, por exemplo, a lei da física. Então, o conhecimento da ação refuta o idealismo metafísico, ou a visão de que só existem sujeitos, que só existem mentes, de que a realidade é mental. O conhecimento da ação refuta isso, porque para que a ação exista, precisa haver um mundo objetivo que funciona independentemente do sujeito, para que o sujeito possa prever os resultados da sua própria ação. E ao mesmo tempo, o conhecimento da ação prova a existência de comportamentos propositais, ou seja, ele prova que o propósito que o sujeito tem é capaz de ter efeitos sobre os objetos do mundo. E o que eu estou chamando de objeto aqui é aquilo que forma a substância do mundo, a substância dos fatos, aquilo que existe fora do sujeito, que existe objetivamente, separado dos fenômenos. Aí você vai precisar entender a terminologia kantiana, que não é nesse vídeo que eu vou explicar isso. Isso está explicado em outros vídeos do meu canal. Em outras palavras, eu estou chamando de objeto coisas em si que existem fora do sujeito. E você que talvez seja fisicalista, que acredita que todas as causas são objetivas, o que eu estou dizendo é que existem causas objetivas e causas subjetivas ontologicamente, ou seja, causas causadas pelo sujeito, ou seja, aquilo que existe subjetivamente é o sujeito, por isso a palavra sujeito está ligada à palavra subjetivo, e o que existe objetivamente são os objetos, fora do sujeito. A causa do sujeito é a causa proposital. O sujeito quer alguma coisa e ele age para alcançar aquela coisa. E as causas objetivas dos objetos não são propositais, são causas naturais, regidas por leis naturais, onde as mesmas causas vão sempre causar os mesmos efeitos. Mas você pode acreditar que todas as causas são objetivas e me dizer assim, bom, a ação é uma ilusão. Na verdade, nenhum sujeito age por propósito, ele apenas tem a ilusão de estar agindo. O problema com isso é que se você negar que o ser humano possa agir, você nega também que o ser humano possa fazer proposições. Porque toda proposição é uma ação, inclusive a proposição de que o ser humano não pode agir. Eu já expliquei isso mais em detalhes, provando que você não pode negar a ação através de uma proposição, porque a própria proposição é uma ação, e eu já provei isso no meu vídeo chamado Praxeologia Provada. Então o sujeito é capaz de alterar a configuração dos objetos de forma a modificar os fatos para que ele esteja numa situação futura mais satisfatória para si. E se o sujeito não acreditasse que ele é capaz de fazer tudo isso, e se ele não fosse de fato capaz de fazer tudo isso, a ação não poderia existir.
Caso você queira saber mais sobre praxeologia ou caso você não tenha entendido o que eu falei nesse vídeo, assista a minha playlist sobre praxeologia e assista também a minha playlist sobre filosofia da mente e assista os próximos vídeos que vêm aí a seguir. Eu não espero que as pessoas sejam capazes de entender tudo que eu estou falando de primeira, então você precisa pegar aí o conteúdo dos vídeos que eu já postei para que gradualmente você comece a entender tudo que eu tô falando. E por falar nisso, eu fiquei um tempo sem postar vídeo, isso é em parte porque eu fiquei doente, mas a partir de agora eu estou voltando a postar vídeos com frequência. Ajuda este canal através do Apoia-se, coloque suas dúvidas, perguntas e sugestões nos comentários. De qualquer forma, esse assunto da praxeologia é um assunto que eu vou continuar aprofundando, que eu já venho falando sobre isso há anos e provavelmente vou continuar falando durante muitos anos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.